Então vou chamar ao palco Kátia Ramos. Muito gosto de ter-te aqui, grande honra. E o palco é todo teu. Obrigada. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Vocês não comeram hoje, não? Não comeram hoje, não? Então, eu me chamo Kátia Ramos, né? Ontem aqui com as Miss e toda essa equipe maravilhosa, né? Estive aqui e apresentei alguns dos meus modelos, né? E queria falar aqui um pouquinho para vocês sobre a minha história de vida, trajetória e um pouquinho desses vestidos maravilhosos que vocês viram aí, inclusive esse. Então, eu não gostava da costura. Daí minha mãe, o sonho dela era ser costureira. Né? E eu disse assim para ela: olha mãe, a senhora ainda vai ter orgulho de mim, que na família a senhora terá uma costureira. Entendeu? E daí aquilo se foi passando, eu comecei a fazer roupinhas de boneca, aquelas coisas todas. E ela sempre queria comprar uma máquina de costura para estar costurando. E eu disse assim: olha, um dia eu vou para a costura só para mostrar para minha mãe, para ter o amor da minha mãe, né, que eu serei uma costureira. Os anos se passaram, minha gente. Eu ali naquele Brasil, vinda de Salvador da Bahia, uma jovem que jamais pensaria em pisar os pés na Europa. Né? Sem recurso, uma família sem recurso. E daí que acontece? Eu ia para a igreja, e na igreja era sempre aquela prova, não tinha roupa para vestir. Só tinha um conjunto rosa, fui chamada até de irmã rosa, que era o único conjunto que eu tinha na igreja. Então aquele conjunto foi crescendo comigo. Daí foi crescendo, e um dia eu falei assim: eu vou sair da igreja, porque eu já não aguento mais isso. E fui o último dia para a igreja. E esse último dia, o irmão tinha falado assim na igreja que Deus falava ali naquela tarde para uma irmã, uma jovem, a irmã Rosa, que ela iria atravessar os oceanos. E que todos aqueles, ela comia migalha, todos aqueles que fizeram tudo aquilo com ela, um dia ia comer migalha na mão dela. Daí eu saí, fui embora, e fui andando um dia, saindo da escola com todos os meus cadernos, fui com uma amiga num centro histórico lá de Salvador, e ali cruzei um homem que eu disse assim: é John Lennon? John Lennon não está morto. Mas não, esse homem era um jornalista e estava ali para uma reportagem de uma semana. E ele se encontrou comigo, os livros caíram, a gente olhou olho no olho, se abaixamos, todos dois para pegar, e se olhamos olho no olho, e ali estava o meu esposo. Eu sem saber, né, disse: jamais esse homem falando essa língua, um estrangeiro, né, olhar para mim, eu, uma negra, né, sem recursos, sem nada. Nunca na vida uma pessoa daquela iria orar para mim, um jornalista, né? E ele falou assim para mim: olha, vem ter aqui comigo e vai me ensinar todos esses lugares, só que eu não conhecia. E eu dizia assim para ele: mas eu não conheço isso aqui. E sem entender, ele falava um português meio embolado, com espanhol e italiano misturados. Daí o que foi que eu fiz? Eu cheguei para ele e falei assim: olha, eu não entendo, mas não bebo nem fumo. Ele falou: não tem nada não, vamos tomar um suco e conversar. Mas eu quero que você fique comigo, para me ajudar aqui era ainda aquelas câmaras, sabe, onde a gente botava assim, o pano, né, que fazia bum, e era aquele negócio preto e branco, não sei se vocês sabem. E então eu cheguei e falei assim: nossa, mas que foto diferente, né? Que coisa diferente, não sabia nada daquilo, mas estava ajudando ele. E daí foi uma semana, 2, um mês, e depois chegou o momento de casar. Ele disse: eu quero casar com você, eu vou ver sua mãe. E ele achava que eu tinha 18 anos.
por ser já grande, já falar como uma pessoa, já uma adulta, né? Que eu fui adulta já com 12 anos. Então, eu aí fui lá até a casa da minha mãe e falei com a minha mãe que eu iria casar com um senhor que vinha de fora, né? E que estava me pedindo em casamento. E a minha mãe olhou para a cara dele, olhou para mim, olhou para todas as filhas brancas, loiras, dos olhos azuis, e disse assim: mas tem todas brancas, por que você quer a pretinha? E ele disse: é a pretinha que eu quero. É a pretinha que é minha esposa, é com ela que eu vou casar. Daí, casamos, ela não autorizou, e eu fui lá e falsifiquei a assinatura dela e casei. Era bem atrevida, e fui e casei, eu queria casar. Daí foi passando os tempos, ele decidiu de ir para a Europa, e eu fiquei lá, no Brasil. Aí eu decidi de vender tudo, né, e de ir embora para a Europa, procurar ele. Fui para Paris. Quando cheguei em Paris, com autorização, né, da minha mãe, que eu falsifiquei para viajar, que era de menor, né, e aí viajei para Paris com a aeromoça. Quando eu chego lá em Paris, aquilo lá era muito grande. Então, onde é que eu ia encontrar o meu esposo? Eu falei, passei pela aduana, e quando passei pela aduana, estava lá. Polícia Federal, tudo. Eu sem falar nada, nenhuma palavra, não conhecia a língua, não falava nada, não tinha tradutor para traduzir para mim, e eu estava ali naquele país sem saber o que fazer. Daí eu fui com os documentos de casada, só que naqueles documentos estava escrito diplomática, corpo diplomático, né? Uma pessoa da realeza. Mas eu não sabia, estava tudo em francês, deu os documentos. Por isso veio as polícias e tudo. E aí me acolheu, me pôs no hotel e entrou em contato com a família na Bélgica. Aí foi quem entrou em contato com o meu esposo. Daí ele autorizou para poder viajar depois de uma semana. E depois de uma semana eu comecei a olhar aquela televisão e eu disse: eu vou sair daqui falando essa língua. Porque não é possível, ninguém me entende. Né? E daí eu saí e falei, comecei a falar: eu quero pegar o táxi do aeroporto do meu marido. Moi, je vais partir à l'aéroport Marie. Desse jeito, aprendendo na televisão. E fui embora. Daí eles foram, me botou num avião com aquelas seguranças lá e me levou, né, até lá, e eu fui ter com o meu esposo. Daí fiquei, e daí foi que eu fui descobrir que era um membro da família royal da Bélgica. Me tornei uma princesa. Os contos da vida real, né? A gente só vê nas novelas, né? Só vê nos filmes. E eu achava aquilo mesmo, que só aconteceria aquilo, mas não. E eu passei a ter 5.000 pares de sapatos. 1.000 pares de roupas rosas. E daí, todas as roupas. Tudo que eu queria. E eu não conhecia, naquele país eu não conhecia as marcas. Então eu achava que tudo que comprava para mim, Louis Vuitton, Christian Dior, Chanel, era do camelô. Eu dizia assim: ele está me comprando essas coisas, eu não quero usar não, é do camelô. Quando eu passei a conhecer o preço de um batom, eu quase caí de costa. Vou alimentar uma família no Brasil. E era assim. E daí comecei a viajar países e países e países e países. E foi contando, e passando os anos, foi 1, 2, 3, 4, 5, 184 países. Com nacionalidade diferente, com etnia, e eu comecei a cada país desse a aprender a língua, a cultura, a comida, o comportamento das pessoas. Comecei a estudar pela internet também. Cada país que eu ia, a curiosidade de saber a cultura daquele lugar. E aquilo foi me enriquecendo. E para aprender as línguas, eu comprava livros. É uma coisa muito importante e interessante para vocês que não conseguem aprender. Compra livros e escuta música. É a melhor solução para aprender uma língua.
E daí eu aprendi. Aprendi. E se foi. Eu dei 1 ano para ele, para ter um filho, já estava cansado de viajar. Tinha muitos códigos e protocolos. E para poder eu estar aqui hoje, eu não estaria. Só se eu estivesse fazendo um trabalho voluntário, mas de um círculo fechado. Então, eu disse, eu tenho que viver a vida como eu vivia antes. Só que era tudo diferente. Viver no palácio, ter muitas restrições, ter muitas vantagens, né? Mas eu queria a minha vida anterior. Então eu dizia assim para ele, se a gente não tiver filho e não viver juntos, sem viagens, eu vou divorciar. E ele falou, mas toda essa vida e tudo, você vai fazer isso? E eu fiz. Eu divorciei e eu fui viver a minha vida. Daí fui para a costura. Hoje eu dou graças a Deus, né? Só abreviando aqui um pouquinho, que não temos muito tempo. Então, hoje eu dou graças a Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a Elma veio, a irmã do Cristiano Ronaldo, foi que me abriu as portas, os palcos, e que me pôs lá, e reconheceu o meu talento como estilista e me lançou. A primeira vez. E eu estive aqui em Portugal, fiz vários desfiles, e daí fui chamada para os Fashion Week da vida. Eu agradeço a todos, tá? E tem aqui todos, alguns, né, com os meus modelos, como ontem também. Então é muita história. Se a gente ficar aqui, vou passar aqui o dia todo contando. Então é só um pouquinho da história. O resto vocês vão saber depois. Ainda tem 3 livros para sair sobre a minha vida. Agora, eu queria chamar aqui 2 pessoas também maravilhosas. 2 pessoas maravilhosas aqui no palco. São pessoas talentosas, com um trabalho maravilhoso, e que vai estar aqui também com os meus... São os meus modelos, né? Vão estar aqui com os meus modelos. São Paulo Alcântara e o Paulo. Então é assim, é um gosto trabalhar com a Kátia. Toda a nossa roupa foi produzida por ela, como podem ver, os brilhos e tudo o que é destacado, portanto, está encarregue a ela, e é um gosto fazer parte da vida dela também, como ela fazer parte da nossa vida. Não nos conhecemos há muito tempo, mas é como ela diz, parece que já nos conhecemos há uma eternidade. Porque nós levamos depois do evento e tudo, até às 2 e tal da manhã, a falar ao telefone, ela já em casa, e é muito engraçado. Pronto, e gostaram uma salva de palmas para ela. Boa tarde a todos. É realmente como o Paulo disse, que isto é realmente mágico e magia, porque não nos conhecendo, ela conseguiu ver a nossa imagem e conseguiu nos vestir realmente como nós nos sentimos bem. Portanto, muito obrigado. E pronto, esperemos que venham mais eventos com ela e estamos cá para ela sempre que ela precisar. E obrigado a todos.